A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui desfrutando de uma vida diária com Deus e neste dia eu quero trazer uma reflexão que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 4 e 5, que diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus amados ouvintes, vivemos em uma época em que falar de Cristo, falar de Deus, está na moda. O que mais se tem hoje em dia são igrejas, são líderes que se levantam dizendo professar a fé em Jesus Cristo. Mas devemos analisar quais são os objetivos desses movimentos. O Senhor Jesus, ele havia já nos dado uma orientação quanto a isso. Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Aqui, o Senhor Jesus vai dizer daqueles que se intitulam como cristãos, muitos que se intitulam como servos de Deus, enviados por Deus, mas que o fim é a enganação. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias viriam homens amantes de si mesmos, líderes esses que se levantariam com um simples objetivo: apenas obter riqueza e poder, usar da fé das pessoas para obter riqueza, para obter benefício próprio, ocultando assim a pregação do Evangelho, a pregação da verdade, a pregação da salvação através de Cristo. Estes homens agora eles querem apenas massagear o ego do ser humano, utilizando de psicologia e tantas outras coisas, apenas para obter um benefício próprio. E há muitos seres humanos que estão entrando por esse caminho. Há muitas pessoas que estão entrando, seguindo líderes falsos, falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, com doutrinas, com ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ensinamentos do tipo: você pode continuar do jeito que você quer, porque se Deus te fez assim, ora, então Ele não vai te rejeitar, porque é Deus que te criou assim. Meus amados ouvintes, Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, conforme descrito no livro do Gênesis. Deus criou um homem perfeito, sem pecado, sem mancha. Adão foi um ser humano perfeito, mas Adão, quando ele resolve desobedecer a Deus, ele traz sobre a raça humana a condenação do pecado. Agora o homem, então, todo ser humano, ele se encontra distante de Deus. Ele se encontra separado de Deus. Nós, quando nascemos fisicamente do ventre de nossa mãe, nós nascemos separados de Deus, porque nós herdamos o pecado de Adão. Então agora, quando ouvimos a pregação do Evangelho, quando ouvimos que Cristo, Ele desceu a esta terra, Ele tomou a forma de homem e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para assim dar-nos o direito da vida eterna, para assim nos oferecer o perdão pelos nossos pecados. Agora então o homem, quando ele crê nesta verdade, ele pode se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora sim ele vai andar em novidade de vida.
Aquele que era um adúltero, ele não vai adulterar mais, porque agora o Espírito Santo mora em sua vida. Aquele que era viciado em bebidas, em cigarro, em tantas outras coisas, agora ele consegue vencer esse vício, porque o Espírito Santo lhe dá forças para isso. Aquele que era viciado em pornografia e tantas outras imoralidades sexuais, o Espírito Santo agora lhe dá força para vencer essas tentações. Aquele que era um ladrão, agora ele já não rouba mais, porque o Espírito Santo de Deus habita na vida dele. Então, devemos olhar que frutos tem gerado a pregação de alguns líderes que têm se levantado. Tem gerado pessoas com um caráter parecido com o de Cristo? Ou tem gerado pessoas cada vez mais amantes de si mesmo? Pessoas que apenas têm um ego massageado? Pessoas que não amam ao próximo? Pessoas que não amam a Deus, que o Deus delas é o próprio ventre, o apóstolo Paulo vai dizer. E estes são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que amam a si mesmo, têm o seu ego inchado. É isso que esses movimentos falsos produzem. Uma falsa fé, uma falsa vida piedosa, uma vida disfarçada, mas que na verdade são obras carnais. Pode até parecer um movimento de piedade, mas são vidas que estão sendo conduzidas à condenação eterna. Meus amados ouvintes, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nenhum movimento pode deixar de ter a pregação da palavra como ela é. É a palavra que tem que guiar a minha vida, é a palavra que tem que guiar a nossa vida, e não nós guiarmos a palavra para aquilo que nós queremos. Há muitos que procuram obter na palavra de Deus respaldo para suas fraquezas, para os seus pecados, mas a palavra de Deus, ela quer nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela quer nos libertar da nossa vida pecaminosa, da nossa vida que não agrada a Deus, e nos conduzir a um caráter perfeito, o caráter de Cristo. Então que rejeitemos esses falsos ensinos de que Deus só quer o coração e que você pode fazer o que você quiser, porque é Deus que te criou assim. Não, Deus nos criou para sermos criaturas que glorifiquem o nome dEle. Então as nossas obras, a nossa vida, ela deve ser um altar dedicado a Deus. Nossas obras, elas devem ser feitas para glorificar a Deus. As nossas palavras, elas devem ser para glorificar a Deus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, se em atividades tão simples como comer e beber devemos fazer para a glória de Deus, quanto mais as demais coisas, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, os nossos cultos, as nossas amizades, tudo deve ser para a glória de Deus. Então, meus amados ouvintes, rejeitemos esses falsos ensinos, esses falsos mestres, que não demos crédito a esse tipo de pregação, que deixa Cristo de lado e coloca o homem no centro, que venhamos aceitar a pregação genuinamente bíblica, que é aquela que produz em nós um efeito que durará para a vida eterna. Amém.